Boa tarde, crianças. Hoje eu vou fazer a leitura de leite para vocês, já adiantando um tema que nós vamos desenvolver na sexta-feira e amanhã, quinta-feira. Bom, na sexta-feira, a nossa educação física vai ser um jogo africano. Quando eu pensei em jogo africano, eu pensei, semana passada nós trabalhamos a discussão, a semana retrasada também, um pouco do negro, por conta da consciência negra. Então nós vamos continuar, tá? Jogos africanos mostra que nós temos a África, um continente inteiro, é, ali existem culturas iguais às nossas. São pessoas de pele negra, mas que têm os mesmos costumes, hábitos, vivências que nós aqui brasileiros, que os europeus, que os orientais, que os indianos, que os índios, são apenas uma questão de diferenciais. Bom, no dia de amanhã, vocês vão meditar sobre os diferentes grupos sociais, eu e o outro, quem eu sou e quem é o outro. Quando eu começo a pensar quem sou eu, Elisângela, e penso quem é o outro, eu começo a pensar sobre os diferentes grupos sociais, que é o que nós acabamos de falar. Os índios, os orientais, os europeus, os africanos, que são os negros. Então, eu vou começando a deparar-me com as várias etnias, que é a cor da pele, o tipo do olho, o tipo do cabelo. Hoje nós temos uma mistura muito grande. Nós casamos pessoas, japonês casou com negro, japonês casou com loiro, japonês casou com índio. Então você vai tendo misturas, né? E dentro dessas misturas a gente vai tendo essas questões. Mas é importante entendermos que existem tipos específicos de etnia, são pessoas com culturas, valores que não devem nunca, jamais ser desprezados. Mas nós temos historicamente, retomando a questão da escravidão, que foi descoberto, né? Foi encoberto o conceito de liberdade e direito do outro. Nós acreditávamos, né, o povo, que por você ter um tipo de pele diferente, você tinha que ser um escravo. Então, aqui no Brasil, os índios foram escravizados e os negros. E hoje nós vamos entender um pouco assim, ó. Nesse APES interdisciplinar, eu vou ler para vocês na página 203, Escravidão e Preconceito Racial. É um texto que vai trazer para nós essa questão, escravidão e preconceito racial. A escravidão acabou na contextualização da época da Brasil Colônia, quando eram os portugueses que escravizavam os negros e tentaram escravizar os índios. Mas eu penso e digo para vocês, tá, e as outras escravidões que existem até hoje? E o negro, ele continua sendo respeitado ou não? Nós precisamos pensar, porque tem muita gente que ainda acha que é melhor que o outro. É uma pena, né? É uma pena. Nós somos iguais. Se nós partimos do princípio da fé, do amor a Deus, da criação, somos todos iguais, né? Temos que pensar sobre todas essas coisas. Bom, eu vou ler para vocês. Escravidão e preconceito racial. A escravidão acabou no Brasil somente em 1888. Foram mais de 3 séculos de trabalho escravo. Com o fim da escravidão, muitos ex-escravos tiveram dificuldade para encontrar emprego e circular livremente pelo campo e pela cidade. Os negros não sofriam mais com a escravidão, mas sofriam com o preconceito racial. O preconceito racial não existiu somente logo depois do fim da escravidão. Ele permanece no Brasil até hoje. Os negros e seus descendentes têm menos acesso a direitos básicos como educação, saúde, moradia e emprego. Os negros compõem mais da metade da população brasileira. Mesmo assim, em geral, são os mais pobres. Esse texto, eu sei que é uma leitura de leite chatinha, professora. Credo, por que você não lê poema para nós? Nós precisamos ler a realidade, crianças, e pensar. Está no livro de vocês. É para vocês refletirem sobre isso a partir deste ano. É certo, porque eu tenho os olhos azuis e a pele branca, eu desmerecer o meu amigo índio ou o meu amigo negro?
É certo eu dar emprego para uma pessoa porque ela é branca e a outra não? Hoje, pelo menos a educação é gratuita e pública, então isso possibilita que todos tenham oportunidade. Nós devemos quebrar esse ciclo de diferenciação e preconceito. Tivemos a escravidão no Brasil, terminou em 1888. Mas ainda temos pessoas que acham que são melhor do que o seu próximo. Tudo bem? É uma pena, né? É uma pena. Bom, eu quero destacar para vocês que nesse texto nós encontramos um conceito matemático muito interessante. Falou de 3 séculos. 3 séculos. Um século é 100 anos. Quanto será que é 3 séculos, então? Qual será a continha que eu faria? Seria de multiplicação. Eu pegaria um século vezes 3. Só que se um século é 100 anos, eu tenho que pegar 100 vezes 3. Aí eu vou descobrir que são 300 anos. Então, a escravidão no Brasil durou 300 anos. Bastante. Um outro conceito de matemática que nesse texto nós vamos encontrar também é quando fala que os negros compõem mais da metade da população brasileira. Mais. O que é metade, gente? Metade é quando eu pego um todo e corto no meio. Então, eu tenho assim, ó, 10. Metade de 10 seria 5. Se tem mais do que metade de negros no Brasil, significa que de cada 10 pessoas brasileiras, no mínimo 6 são negros. Os outros 4 é que são brancos. Então, nós temos mais que nunca que entender que o Brasil é um país misturado, bonito e que ninguém é melhor que ninguém, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Lembrem-se, Deus criou o homem, criou de forma diversa, com características lindíssimas, e nós temos que cada vez mais entender isso. Somos todos iguais.